Imagine um mistério tão denso que atravessa séculos, alimentado por segredos de Estado, intrigas palacianas e uma dose maciça de poder absoluto. Estamos falando do enigma que até hoje faz historiadores coçarem a cabeça e roteiristas salivarem. Quem era, afinal, o Homem da Máscara de Ferro? Não é lenda urbana, não é conto de fadas, é uma história real, tão sombria quanto os corredores do Palácio de Versalhes, e tão intrigante quanto os bastidores do reinado mais glamuroso e tirânico da Europa. A França do século XVII era um tabuleiro de xadrez onde as peças eram vidas humanas, e o rei Luís XIV, o Rei Sol, movia-as sem piedade. Em meio a bailes suntuosos, guerras expansionistas e uma corte que vivia de aparências, um prisioneiro anônimo tornou-se o símbolo máximo do controle obsessivo do monarca. Preso em isolamento total, transportado entre fortalezas como um fantasma, seu rosto escondido atrás de uma máscara que jamais era removida, nem mesmo para exames médicos. Por quê? O que ele sabia? Ou melhor, quem ele era para justificar tamanho sigilo? As primeiras pistas surgiram no final do século XVII, quando boatos começaram a circular pelos salões parisienses. Falava-se de um homem mantido em cativeiro sob ordens diretas do rei, primeiro na prisão de Pinerolo, depois na remota ilha de Sainte-Marguerite, no Mediterrâneo. A segurança era tão rigorosa que nem os nobres mais influentes tinham acesso a ele. Em 1711, a irmã de Luís XIV, Elizabeth Charlotte, soltou uma bomba. O prisioneiro poderia ser um lorde inglês envolvido em conspirações contra Guilherme de Orange. Mas a teoria não colou. Pouco depois, outra versão ganhou força e essa sim, alimentou a imaginação popular. Ele seria o irmão gêmeo do rei, escondido do mundo para evitar uma crise sucessória. O mito explodiu quando Voltaire, em suas memórias, afirmou que o Homem da Máscara era na verdade o irmão mais velho de Luís XIV, mantido na sombra para que o trono não fosse ameaçado. Mais tarde, Alexandre Dumas transformou a história em romance, eternizando-a na cultura popular. Mas o que os documentos dizem? Arquivos confirmam que o prisioneiro existiu, morreu na Bastilha em 1703, enterrado sob o nome falso de Amarchioli. Porém, sua identidade real segue um enigma. Não há registros da máscara, se é que ela existiu, nem provas definitivas de quem ele era, um nobre rebelde? Um diplomata com segredos perigosos? Um parente inconveniente? Ou apenas uma peça em um jogo de poder tão sujo que até hoje ecoa? Para entender esse quebra-cabeça, precisamos mergulhar na França de Luís XIV, um país de contrastes brutais. Enquanto Versalhes brilhava como o epicentro do luxo e da arte, nas sombras, o rei tecia uma rede de opressão sem precedentes. Ele governava com mão de ferro, centralizando o poder de forma tão absoluta que sua famosa frase "Elle est tata, c'est moi", o Estado sou eu, não era mera vaidade, era um aviso. Qualquer um que desafiasse sua autoridade, nobres, ministros, até aliados, podia sumir da noite para o dia, vítima de um lettre de cachette, uma ordem de prisão assinada pelo próprio monarca, sem direito a julgamento ou defesa. Esse sistema era a arma secreta de Luís XIV. Com ele, o rei eliminava rivais, silenciava críticos e até resolvia questões familiares. Um exemplo famoso. Nicolas Fouquet, ministro das Finanças, caiu em desgraça após organizar um banquete mais luxuoso que os do rei e acabou preso para sempre. Até o jovem Voltaire sentiu o peso desse poder. Em 1717, foi jogado na Bastilha por um poema satírico que ofendeu um duque. 11 meses depois, saiu livre, mas com uma advertência clara: qualquer novo deslize, e ele desapareceria para sempre. As prisões de Luís XIV não eram apenas cadeias, eram tumbas sociais. A Bastilha, símbolo máximo desse regime, abrigava desde conspiradores políticos até pessoas que desonraram as suas famílias. Filhos que desafiavam pais, protestantes após a revogação do Edito de Nantes, nobres que caíram em desgraça. Todos podiam ser apagados com um simples papel assinado pelo rei. Os guardas muitas vezes nem sabiam quem vigiam. O prisioneiro da máscara de ferro foi apenas o caso mais famoso de um sistema que transformava pessoas em fantasmas. E a ilha de Sainte-Marguerite? Um lugar perfeito para esconder quem não podia ser visto. Isolada, de acesso controlado, onde até o governador local recebia ordens diretas de Versalhes. Lá, o mistério do homem mascarado ganhou contornos ainda mais sinistros, diziam que nem os médicos podiam ver seu rosto. Para que tanto segredo? Alguns historiadores sugerem que ele poderia ser Eustache d'Alger, um valete envolvido em escândalos homossexuais, algo impensável na corte puritana da época.
Outros apostam em um agente duplo, ou até em um filho ilegítimo de algum nobre poderoso. Mas a teoria mais explosiva conecta o prisioneiro a um segredo de Estado capaz de abalar a monarquia. E se ele soubesse algo sobre a impotência do pai de Luís XIV, Luís XIII, e a verdadeira linhagem do Rei Sol? A França de Luís XIV era um império construído sobre sangue, ouro e segredos inconfessáveis. O homem da máscara de ferro, mais que um prisioneiro, era um aviso: ninguém estava a salvo do rei. Sua história, misturada a fofocas, documentos censurados e versões contraditórias, virou lenda porque encapsula o medo que Luís XIV incutia em todos. Hoje, ela nos fascina não só pelo mistério, mas pelo que revela sobre o poder absoluto e como ele corrompe, esconde e destrói. Então, quem era ele? Talvez nunca saibamos. Mas uma coisa é certa: em um reino onde até a verdade era propriedade do monarca, a máscara não escondia apenas um rosto. Escondia o rosto de uma época. A ascensão de Jean-Baptiste Colbert pode ter fortalecido a economia e sustentado as campanhas militares de Luís XIV, mas a um custo devastador: o fardo dos impostos esmagou os camponeses, enquanto a expansão bélica se tornou a espinha dorsal de um reinado que transformou a guerra em arte e a França em um tabuleiro de xadrez onde cada peça movida pelo rei tinha um preço. As guerras da Devolução, a luta pelos territórios espanhóis, as batalhas pelo legado de Carlos II. Em cada conflito, Luís XIV jogava não apenas por terras, mas por algo mais perigoso: a ilusão de invencibilidade. A França ganhou a coroa para Philippe de Anjou, mas perdeu muito mais: uma economia exausta, uma nobreza endividada e um prestígio internacional abalado. Porque, no fundo, até as vitórias mais retumbantes têm o sabor amargo da derrocada quando são compradas com o sangue e o suor de um povo já asfixiado. E se a guerra era a mão direita do rei, a religião era a esquerda, uma aliança perversa que Luís XIV soube explorar como ninguém. Para ele, a fé não era questão de consciência, mas de controle. O catolicismo não era apenas a religião do Estado, era o cimento que deveria unir um reino fraturado por divisões. E quando a diversidade ameaçou essa unidade, o rei agiu com a precisão de um cirurgião que corta o tecido doente sem anestesia. Em 1685, o Edito de Fontainebleau rasgou o Edito de Nantes, a promessa de tolerância que Henri IV havia feito aos huguenotes. De um golpe, Luís XIV transformou a liberdade religiosa em crime. Igrejas foram fechadas, escolas destruídas, e a conversão forçada tornou-se política de Estado. Os que resistiram enfrentaram os dragonades, soldados aquartelados em suas casas, saqueando, humilhando, quebrando vontades. Os que fugiram, e foram dezenas de milhares, talvez centenas, levaram consigo não apenas suas vidas, mas o que a França tinha de mais valioso: artesãos, comerciantes, médicos, intelectuais. Uma hemorragia de talentos que enfraqueceu a economia e alimentou os rivais da França. Os que ficaram viveram na sombra, perseguidos, torturados, enviados para as galés ou para prisões como a Torre de Constante, onde a Inquisição francesa escrevia suas páginas mais sombrias. Luís XIV justificava tudo em nome da unidade. Mas que unidade era essa, construída sobre ossos e cinzas? O Papa Inocêncio XI condenou as perseguições. Roma tremia diante do rei que ousava desafiar sua autoridade, nomeando bispos sem a bênção do Vaticano, transformando a Igreja francesa em um braço do Estado. Para Luís XIV, até Deus devia curvar-se à coroa. E se a Igreja resistia, ele a domava, como fez com os jansenistas, como fez com qualquer voz que ousasse discordar. Porque, no fundo, a religião para ele era apenas mais um instrumento, tão calculado quanto as alianças matrimoniais ou as batalhas campais. Essa obsessão por controle sobre corpos, almas e segredos é que nos leva de volta à máscara de ferro. Entre as teorias que tentam desvendar sua identidade, há quem diga que ele era um huguenote de alta patente, talvez um agente de potências protestantes, cuja existência poderia detonar um escândalo internacional. Não por acaso, sua prisão coincide com a escalada das perseguições religiosas. Luís XIV não matava seus inimigos e ele os apagava. E que melhor maneira de apagar alguém do que transformá-lo em lenda? Mas por que a máscara? Por que não uma execução pública, um exemplo para os demais? Porque a máscara era mais poderosa que a morte. Ela não apenas escondia um homem, ela criava um mito. Um mito que servia a dois propósitos: alimentar o terror, quem mais poderia estar por trás daquelas grades, e, ao mesmo tempo, distrair. Enquanto a corte especulava sobre o prisioneiro, o verdadeiro jogo de poder seguia seu curso, longe dos olhares curiosos.
Luís XIV entendia algo que poucos monarcas dominavam: o silêncio não é vazio, é uma arma. E uma máscara não esconde apenas um rosto, esconde a verdade sobre quem realmente manda. Nesse sistema, cada engrenagem tinha seu lugar. E uma das mais cruciais era François-Louis de Laval, o homem que transformou as prisões do rei em máquinas de esquecimento. Como ministro da guerra, ele não apenas comandava exércitos, ele arquitetava a sombra onde os inimigos da coroa desapareciam. Baixou, a Bastilha, o Chanteau-d'If. Cada fortaleza era um nó em uma rede de segredos, onde os governadores eram escolhidos não por sua crueldade, mas por sua capacidade de guardar silêncios. Laval exigia relatórios detalhados, controlava cada palavra trocada entre carrascos e prisioneiros, e assegurava que até os nomes fossem apagados, substituídos por números ou pseudonimos. E então havia Saint-Mars. Um homem cuja lealdade era tão absoluta que Luís XIV podia dormir tranquilo sabendo que seus segredos estavam em mãos seguras. Começou como soldado, mas seu talento para a disciplina e o sigilo o levou a governar as prisões mais temidas do reino. Em Pinerolo, ele aperfeiçoou o sistema: prisioneiros isolados, guardas mudos, paredes que ouviam mais do que falavam. Quando o homem da máscara de ferro foi transferido para sua custódia, Saint-Mars não fez perguntas. Ele apenas cumpriu ordens, porque, no reino de Luís XIV, a obediência não era virtude, era sobrevivência. E foi sob seu comando que um dos episódios mais sinistros dessa história se desenrolaria. A transferência do prisioneiro para a ilha de Sainte-Marguerite em 1687 não foi um mero deslocamento logístico, foi uma operação calculada, onde cada detalhe respirava segredo e precisão militar. As ordens chegavam diretamente de Versalhes, seladas com o peso da autoridade real, e Saint-Mars as executava sem hesitação. O prisioneiro não podia ser visto sem autorização expressa, qualquer tentativa de contato, mesmo um olhar furtivo, era cortada com a frialdade de uma lâmina. Quando, em 1698, Saint-Mars foi nomeado governador da Bastilha, não deixou seu encargo para trás. Levou-o consigo, como um fardo sagrado, porque aquele homem não era apenas um detento, era um segredo de Estado, e segredos de Estado não se abandonam. Saint-Mars era o único que falava com ele diretamente. Um homem de rocha, cuja lealdade à coroa era tão absoluta quanto sua crueldade metódica. Suas cartas, hoje estudadas como relíquias de uma época onde a palavra escrita valia menos que um suspiro do rei, revelam um homem que compreendia o peso de sua missão. Ele não questionava, ele sabia. Sabia que cada porta trancada, cada guarda silenciado, cada ordem cumprida à risca era um tijolo na fortaleza do poder de Luís XIV. E no entanto, apesar de toda essa engenharia do silêncio, a lenda do homem da máscara de ferro persistiu, porque algumas sombras são tão densas que nem mesmo a luz do Rei Sol consegue dissipá-las. Se Luís XIV foi o arquiteto desse sistema e Saint-Mars seu executor implacável, quem era, então, o prisioneiro que justificava tamanha parafernália de segredos? Comecemos pela versão que, embora plausível, carrega consigo o cheiro de intriga palaciana: Eustache d'Alger, também conhecido como Eustache d'Enghien. Um nome que soa como um eco distorcido nos corredores da história. Oficialmente, um mero criadinho, um funcionário subalterno cuja vida não valeria nem uma linha nos anais do reino. E no entanto, em 1669, ele foi arrancado de sua obscuridade e atirado nas masmorras de Pinerolo. Por quê? A corte de Luís XIV era um ninho de víboras, onde cada sorriso escondia uma adaga e cada cumplicidade podia ser uma armadilha. D'Alger poderia ter sido uma testemunha inconveniente, um ouvinte acidental de conversas que não deveria ter escutado. Talvez tenha tropeçado em segredos que ameaçavam a imagem intocável do rei, porque Luís XIV não governava apenas um reino, ele governava um mito. E mitos não suportam rachaduras. Um criadinho, um secretário de baixa patente, esses eram os homens que circulavam pelos bastidores do poder, que viam o que os nobres fingiam não ver. D'Alger poderia ter sabido algo sobre os amores proibidos do rei, sobre os bastidores de um tratado traído, ou até mesmo sobre a verdadeira natureza daqueles que Luís XIV chamava de amigos. Em uma corte onde a traição era moeda corrente, até um suspiro fora de lugar podia ser uma sentença de morte. Mas por que a máscara? Aqui, a história se torna ainda mais turva. Não há registros oficiais que comprovem que D'Alger usava aquele artefato de ferro. A lenda, como um vinho envelhecido, ganhou corpo com o tempo, misturando-se a outros prisioneiros, a outros silêncios. Seria a máscara uma invenção posterior, um detalhe macabro adicionado para dar dramaticidade a um caso já de si sinistro?
Ou sua ausência nos arquivos é, na verdade, a prova mais contundente de seu uso, porque alguns segredos são tão bem guardados que até sua sombra é apagada? O que sabemos é que Dalger, ou quem quer que fosse aquele homem, tornou-se um fantasma dentro do sistema. Um homem sem rosto, sem voz, cuja única função era existir como um aviso. Isto é o que acontece quando se sabe demais. Luís XIV não o executou. Não o exibiu como exemplo em praça pública. Escolheu para ele um destino pior que a morte, o esquecimento forçado, a existência como uma nota de rodapé na margem da história. E é nesse ponto que a figura de Dalger, ou de qualquer outro que possa ter sido prisioneiro, nos leva a uma pergunta ainda mais perturbadora: o que ele sabia que era tão perigoso que nem mesmo a morte poderia silenciá-lo? A resposta pode estar em outro nome, um que ressoa com o eco das grandes traições diplomáticas da época: Ercole Antônio Matthioli. Um homem cuja ambição foi sua ruína, e cuja ruína se tornou parte do grande quebra-cabeça que é a Máscara de Ferro. Entre os candidatos mais plausíveis para o papel do Homem da Máscara de Ferro, Matthioli é um dos poucos cujo arresto e prisão estão devidamente registrados nos arquivos históricos. Sua traição à França, de fato, o tornaria merecedor de um castigo exemplar. A versão que o aponta como prisioneiro misterioso se apoia em eventos reais, mas é justamente aí que residem suas fragilidades. Documentos de época atestam que Matthioli morreu em 1694, 4 anos antes de o prisioneiro ser transferido para Bastilha. Um detalhe fatal: um homem morto não pode ser encadeado. Além disso, em nenhuma das cartas de Louvois ou nos registros vinculados a ele há menção a um prisioneiro mascarado. Seu crime, embora grave, dificilmente justificaria um segredo de Estado tão meticuloso. A traição diplomática, por mais danosa que fosse, não chegava a ameaçar os alicerces do trono. Matthioli pode ter sido vítima de um castigo brutal, mas não de um mistério que exigiria apagar sua própria identidade. Sua história, afinal, era conhecida entre os círculos diplomáticos, não havia necessidade de transformá-lo em um fantasma. Talvez ele tenha sido apenas mais uma peça em um tabuleiro muito maior, um nome que, por acaso, se misturou à lenda. Mas uma coisa é certa: o Homem da Máscara de Ferro não era ele. E então chegamos à teoria que, mais do que qualquer outra, capturou a imaginação do mundo: a ideia de que o prisioneiro era o gêmeo secreto de Luís XIV. Popularizada por Voltaire e imortalizada por Alexandre Dumas, essa hipótese sugere que o rei teve um irmão idêntico, escondido desde o nascimento para evitar uma crise sucessória. À primeira vista, a lógica é tentadora. Se dois herdeiros nascessem com minutos de diferença, quem teria direito ao trono? A lei francesa determinava a primogenitura, mas a igualdade física entre irmãos gêmeos poderia semear a discórdia, especialmente em uma corte onde a nobreza espreitava qualquer brecha para aumentar seu poder. Na França do Rei Sol, cada nascimento, casamento ou morte na família real era um ato político calculado. Uma anomalia como um gêmeo não reconhecido poderia abalar a estabilidade da monarquia. Não seria a primeira vez que um herdeiro indesejado era apagado da história. Na Inglaterra, rumores sobre a ilegitimidade de Eduardo I abalaram a legitimidade dos York. Na Espanha, infantes foram confinados em mosteiros para evitar disputas. Se Luís XIV tivesse um irmão de sangue, sua existência seria o segredo mais bem guardado do reino. Mas aqui surge a pergunta inevitável: por que não eliminá-lo? Um rei absoluto como Luís XIV, que mandava executar inimigos sem pestanejar, hesitaria em ordenar a morte de um irmão? A resposta pode estar nos limites do próprio poder. Mesmo o monarca todo-poderoso agia dentro de um código moral, e o fratricídio, na França católica, era um pecado imperdoável. Além disso, um assassinato poderia gerar especulações perigosas. Manter o gêmeo vivo, mas invisível, era a solução perfeita: neutralizava a ameaça sem criar mártires. A máscara, então, não seria apenas um disfarce, mas um símbolo, a materialização de um segredo que não podia ser revelado, nem mesmo pela morte. No entanto, essa versão esbarra em obstáculos insuperáveis. Primeiro, não há nenhum registro do nascimento de gêmeos na corte. Os arquivos da época, meticulosos em detalhes sobre a vida da realeza, silenciam sobre um segundo filho de Ana da Áustria. Se um herdeiro extra tivesse vindo ao mundo, sua existência ou sua morte precoce teria sido documentada. Segundo, se o gêmeo fosse tão perigoso, por que não matá-lo de imediato? Manter um prisioneiro por décadas, com uma logística complexa e dispendiosa, ia contra a lógica da monarquia absoluta, que preferia soluções definitivas. Terceiro,
Se o objetivo era esconder o rosto do prisioneiro, por que usar uma máscara que, pelo contrário, chamava atenção? Um isolamento total, em uma fortaleza remota, seria muito mais eficiente. E, por fim, a questão mais perturbadora: se o gêmeo existisse, por que a história só veio à tona décadas depois, através de rumores e não de provas? A teoria do irmão gêmeo é, acima de tudo, um mito político, uma narrativa que alimenta nossa fascinação por segredos dinásticos e traições palacianas. Voltaire, ao lançá-la, escrevia em uma época em que desmascarar os abusos da monarquia era um ato de rebeldia. Dumas, por sua vez, transformou-a em drama, porque nada vende melhor do que uma conspiração real envolta em mistério. A ideia de um irmão escondido é ao mesmo tempo improvável e irresistível, responde ao nosso desejo de que a história esconde verdades mais profundas do que os livros nos contam. Mas a ausência de evidências a torna, no máximo, uma bela ficção. E então resta uma última hipótese, tão intrigante quanto as anteriores: e se o homem da máscara de ferro fosse, na verdade, um lorde inglês envolvido em uma conspiração contra Guilherme III de Orange? Essa teoria nos leva ao coração das tensões anglo-francesas do final do século XVII, quando a Europa era um campo minado de alianças traídas e guerras por influência. Após a Revolução Gloriosa de 1688, que depois Jaime II coroou Guilherme, a França de Luís XIV tornou-se o principal apoio dos jacobitas, os partidários do Stuart, decididos a reconquistar o trono. Nessa guerra sombra, espionagem e assassinatos eram moeda corrente. Luís XIV financiava operações contra Guilherme, incluindo complots com a participação de aristocratas britânicos. Imagine, então, um nobre inglês capturado após um plano fracassado, talvez uma tentativa de assassinato, talvez um golpe de Estado. Se esse homem soubesse demais sobre as conexões entre Luís XIV e os jacobitas, sua existência se tornaria um risco inaceitável. Prendê-lo na França, longe dos olhos da corte inglesa, seria a maneira mais segura de silenciá-lo. Mas por que a máscara? Porque seu rosto, se reconhecido, poderia expor toda a rede de conspiração. E por que não simplesmente executá-lo? Porque um prisioneiro vivo poderia ser usado como peão em futuras negociações, ou porque sua morte, se descoberta, desencadearia uma crise diplomática. Nesse cenário, o homem da máscara de ferro não seria um fantasma do passado de Luís XIV, mas uma arma política do presente. Sua lenda, cuidadosamente alimentada, poderia servir como cortina de fumaça, enquanto a Europa especulava sobre um mistério insondável, as verdadeiras manobras de poder continuavam nos bastidores. Se o prisioneiro fosse mesmo um inglês, sua identidade teria sido apagada não por medo do que ele era, mas do que ele sabia. E, em um jogo onde informações valiam mais do que exércitos, esse era um segredo que valia uma máscara de ferro. Eis aí a resposta para o enigma que há séculos intriga historiadores: não se tratava de um mero prisioneiro, mas de uma peça-chave em um tabuleiro geopolítico onde cada movimento poderia redefinir o destino de nações. A ausência de registros não é um vazio, mas um silenciamento calculado. Se sua identidade viesse à tona, não seria apenas um nome revelado, seria um acordo diplomático rasgado, uma aliança desfeita, talvez até uma guerra declarada. Não por acaso, os arquivos franceses e ingleses guardam um silêncio eloquente: onde não há documentos, há interesse em que não haja memória. Mas a lógica fria desmonta essa teoria como um castelo de cartas. Um conspirador de verdadeiro peso estratégico não seria mantido vivo por décadas, drenando recursos e criando riscos desnecessários. Para Luís XIV, mestre da eficiência cruel, a solução óbvia seria uma lâmina na escuridão ou um acidente inconvenientemente arquitetado. Manter um homem enmascarado por anos, com uma corte de guardas dedicados e protocolos de sigilo extremos, era um luxo que até mesmo o Rei Sol, avaro com ouro quando se tratava de segurança, dificilmente justificaria. A menos, é claro, que o prisioneiro não fosse um inimigo, mas um ativo. Algo ou alguém que valia mais vivo do que morto, cujo valor residia não no que ele fizera, mas no que ainda poderia fazer ser feito. E aqui chegamos ao cerne da fragilidade dessa versão. Se o Homem de Ferro fosse realmente uma peça no xadrez político de Luís XIV, por que não há vestígios de seu uso? O rei não hesitou em exibir seu poder quando conveniente, basta lembrar os espetáculos públicos de execução ou as humilhações orquestradas em Versalhes. Um prisioneiro de tal magnitude, se existisse, teria deixado marcas na correspondência diplomática, nos relatórios de espiões, nas memórias dos embaixadores. Seu silêncio é ensurdecedor.
mais provável que essa narrativa tenha nascido a posteriori, costurada com fios de especulação para dar corpo a uma lenda que, por si só, já servia aos propósitos do mito, distrair, confundir, alimentar a aura de mistério que tanto agradava à corte. A hipótese de James de Lacloche, o suposto filho bastardo de Carlos II, é ainda mais frágil e, paradoxalmente, mais fascinante. Um homem cuja existência se apoia em fragmentos de cartas duvidosas e rumores de corredor, mas que, se real, encarnaria o pesadelo geopolítico do século XVII, um católico educado pelos jesuítas, com sangue Stuart nas veias, em uma época em que a Inglaterra protestante e a França católica se digladiavam pela hegemonia europeia. Um peão perfeito para os jogos de Luís XIV, se não fosse pelo detalhe incômodo, não há provas. Nenhum registro batismal, nenhuma menção em testamentos, nenhuma referência concreta nos arquivos da Companhia de Jesus, tão meticulosos em documentar suas almas salvadas. Até seu nome soa como invenção literária, de Lacloche ou um sino, quase um pseudônimo pronto para um romance de cape e espada. E mesmo que existisse, que ameaça real representaria? Um bastardo sem reconhecimento oficial, sem apoio militar, sem sequer o aval da Igreja para uma eventual reivindicação dinástica. Se Luís XIV quisesse usar um Stuart contra a Inglaterra, tinha à disposição o próprio Jaime II, exilado em Saint-Germain-en-Laye, com corte, exército de apoiadores e uma causa legítima. Por que desperdiçar recursos com um fantasma? A menos, claro, que o verdadeiro valor de James não estivesse em quem ele era, mas no que ele poderia ser feito acreditar que era. Uma farsa, um blefe, um nome sussurrado em ouvidos certos para semear discórdia. Mas aí voltamos ao mesmo problema: se era um blefe, por que a máscara? Por que o teatro da reclusão eterna? Um segredo que não pode ser revelado perde seu poder. Um prisioneiro que ninguém pode ver deixa de ser uma ameaça para se tornar um fardo. As contradições se acumulam como as grades de uma cela. Se James era tão perigoso, por que não foi executado? Se era inútil, por que mantê-lo? Se era uma invenção, por que alimentar a lenda com detalhes tão específicos? A resposta mais plausível e mais decepcionante para os amantes do mistério é que essa versão, como tantas outras, nasceu da necessidade humana de preencher vazios com narrativas. O século XVII foi uma era de sombras e segredos, mas também de papel e tinta. Se um homem como James de Lacloche tivesse de fato existido, seu rastro não teria desaparecido tão completamente. A menos, é claro, que ele nunca tenha existido fora da imaginação de quem precisava explicar o inexplicável. E então chegamos à teoria mais audaciosa e, não por acaso, a mais improvável, a de que o Homem de Ferro não era um nobre decadente, nem um espião falhado, mas nada menos que o czar Pedro, o Grande, sequestrado e substituído por um impostor durante seu grande embaixada. A ideia tem um brilho perverso. O jovem Pedro, rude e impulsivo, parte para a Europa em 1697 e retorna em 1698 transformado, mais alto, mais severo, obcecado por reformas que antes lhe eram indiferentes. Os cortesãos murmuram. Os diplomatas estrangeiros anotam em seus relatórios: o czar não é o mesmo. Coincidência? Ou a prova de que, enquanto a Rússia acreditava estar sendo governada por seu legítimo soberano, um ator desconhecido vestia sua pele no Kremlin? A tese ganha força quando se examina o timing. O prisioneiro da Bastilha morre em 1703, justo quando a nova Pedro consolida seu poder absoluto e inicia a construção de São Petersburgo, sua janela para a Europa. Seria a morte do verdadeiro czar o sinal verde para que o impostor agisse sem restrições? E por que a Bastilha? Porque, em um continente onde cada corte tinha seus espiões, apenas a fortaleza parisiense oferecia sigilo suficiente para escondê-lo não como prisioneiro, mas como garantia. Um Pedro autêntico, mantido vivo como seguro contra o dobradiça. Se o impostor falhasse, o original poderia ser devolvido. Se triunfasse, bem, a história não se escreve com ancês. Mas aqui, como nas outras versões, a lógica esbarra na realidade. Uma substituição dessa magnitude exigiria uma conspiração de proporções bíblicas, dezenas de cúmplices, desde guardas até médicos, todos mantendo silêncio por décadas. Sem um único deslize, sem uma única carta interceptada, sem um único traidor vendendo o segredo ao melhor lance. Além disso, por que a Europa aceitaria um Pedro falso? Os embaixadores estrangeiros, os mercadores, os próprios boiados russos, todos teriam motivos para desconfiar, para investigar. E no entanto, não há registros de denúncias, de revoltas por um czar usurpador.
Até as diferenças físicas citadas, a voz, a postura, poderiam ser explicadas pelo amadurecimento, pelas doenças, pelos anos de guerra e intrigas. O mais revelador, porém, é o que essa teoria não explica: o propósito. Se potências estrangeiras tivessem sequestrado Pedro, qual seria o ganho? Uma Rússia instável, governada por um fantoche, seria mais útil do que uma Rússia unificada sob um líder forte, mas apenas se esse fantoche dançasse conforme a música deles. Ora, o Anovan Pedro não foi um títere, foi um tirano que centralizou o poder, esmagou a oposição e lançou a Rússia rumo ao imperialismo. Se era um impostor, era o pior impostor da história, pois agiu contra os interesses daqueles que supostamente o colocaram no trono. Resta, então, a possibilidade mais perturbadora: e se a máscara não escondia um prisioneiro, mas um experimento? E se Pedro, obcecado por ciência e alquimia, tivesse arquitetado sua própria duplicação? Imaginem um cenário: o czar, durante sua estadia na Europa, estudando anatomia com médicos holandeses, frequentando laboratórios alquímicos, aprendendo os segredos do corpo humano. E se, em segredo, ele tivesse treinado um dobradiça não para substituí-lo, mas para servi-lo? Um angêmeo que poderia assumir seu lugar em Moscou enquanto o verdadeiro Pedro viajava incógnito, observando, planejando. Ou, mais sinistro ainda, e se a máscara da Bastilha não pertencia a um prisioneiro, mas a um clone social, um homem moldado para ser Pedro em caso de necessidade? Essa versão explicaria o tratamento especial dado ao Homem de Ferro, não um inimigo, mas um projeto. Não um segredo a ser escondido, mas um recurso a ser preservado. E sua morte em 1703? Talvez o momento em que Pedro decidiu que o experimento havia falhado ou que não precisava mais de um plano B. Mas, como todas as outras, essa hipótese esbarra na falta de evidências. Não há registros de treinamento, não há testemunhas, não há sequer um rascunho nos diários do czar, meticulosos em detalhes triviais, que sugira tal plano. No fim, todas as teorias, o espião, o bastardo, o czar sequestrado, o dobradiça, compartilham o mesmo defeito fatal: elas tentam dar forma a um vazio. O homem da máscara de ferro é, acima de tudo, um espaço em branco na história, e a mente humana detesta o vazio. Preferimos uma mentira elegante a uma verdade incômoda, a de que, talvez, não haja mistério algum. Que ele era apenas um homem, um nobre caído em desgraça, um servo que soube demais, um louco perigoso, cuja identidade se perdeu porque, no fundo, não importava. A máscara não escondia um segredo capaz de abalar impérios. Ela era o segredo, um símbolo do poder absoluto de Luís XIV, que podia apagar um homem da história com a mesma facilidade com que assinava um decreto. Ou, o que é ainda mais assustador, a máscara escondia todos nós. Um espelho distorcido onde cada época projeta seus medos, a traição, a usurpação, o controle absoluto. O Homem de Ferro não é um enigma a ser resolvido, mas uma tela em branco onde pintamos nossas próprias paranoias. E talvez, afinal, essa seja a única verdade que vale a pena guardar. Não há um único testemunho contemporâneo que ouse declarar, sem sombra de dúvida, a substituição de Pedro, o Grande. Aqueles que mencionaram mudanças em sua personalidade deixaram apenas fragmentos ambíguos, insuficientes para construir uma prova irrefutável. Alguns historiadores, é verdade, especulam que o Homem da Máscara de Ferro poderia ser um francês infiltrado, talvez até um parente distante de Luís XIV, o que faria sentido dentro da lógica maquiavélica da política francesa da época. Mas aqui esbarramos em um problema insuperável: as reformas de Pedro I não foram meros caprichos de um impostor, mas o resultado de uma obsessão pessoal, meticulosamente documentada. Ele próprio comandou a criação da frota russa, reescreveu os códigos militares e redefiniu o destino de um império com mãos de ferro. Seria plausível que um duplo, por mais bem treinado, dominasse tão rapidamente a arte da guerra, a diplomacia e a engenharia naval? E mais, se as potências europeias tivessem de fato orquestrado essa farsa, por que reconheceriam suas vitórias, por que financiariam suas campanhas? Não seria muito mais simples e muito mais eficiente eliminá-lo? A hipótese, portanto, seduz pela audácia, mas rui pela lógica. Os buracos na narrativa são tão profundos quanto os corredores de Bastilha onde o prisioneiro desconhecido apodreceu. E no entanto, há algo de irresistível nessa ideia, como um espelho que distorce a história apenas o suficiente para nos fazer questionar tudo o que julgávamos saber.
Talvez o verdadeiro poder dessa lenda não esteja em sua veracidade, mas em sua capacidade de expor as fraturas do passado e de nos lembrar que a história, afinal, é escrita por aqueles que decidem o que deve ser esquecido. Mas se a teoria do Pedro Substitutum desmorona sob o peso dos fatos, há outra versão que persiste, teimosa, como um rumor que se recusa a morrer. E se eu lhe dissesse que, desta vez, a máscara não esconde um czar, nem um nobre francês, mas sim um fantasma da casa dos Habsburgo? Prepare-se, porque esta história não é sobre gêmeos ou sósias, mas sobre uma mulher cuja vida foi tão tumultuada que até seus inimigos duvidavam de sua sanidade. Uma mulher cujo nome, sozinho, já era uma declaração de guerra, Ana de Áustria. Filha primogênita de Filipe II da Espanha, Ana cresceu entre veludos e conspirações, educada para ser peça-chave no grande tabuleiro europeu. Aos 14 anos, em 1615, foi entregue como moeda de troca política. Seu casamento com Luís XIII selaria a reconciliação entre as duas maiores monarquias católicas da Europa. O problema? Seu noivo era um homem estranho até para os padrões de uma corte já de si doente. Luís XIII, com apenas 5 dias a menos que Ana, era um rei criado na sombra de um pai assassinado, Henrique IV, e uma mãe, Maria de Médici, mais interessada em seus favoritos italianos do que no filho. Sua infância foi um deserto emocional, preenchido apenas pela caça com falcões e uma obsessão mórbida por protocolos vazios. Ele sabia que era rei, mas agia como um homem que herdara um trono sem jamais desejá-lo. Ana, por sua vez, chegará à França com o orgulho de uma infanta espanhola, acostumada ao calor dos afetos, pelo menos em aparência, e a ideia de que seu papel seria governar ao lado do marido, não desaparecer nos aposentos reais. Mas Luís XIII não tinha interesse em rainhas. Seu diário médico, sim, seu médico pessoal registrou cada detalhe íntimo entre 1615 e 1628, revela um casamento consumado uma única vez na noite de núpcias, seguido por anos de indiferença calculada. O rei, segundo o Dr. Jean Erard, evitava a esposa com uma mistura de vergonha e desdém, enquanto Maria de Médici fazia tudo para mantê-la isolada, cercada apenas por damas espanholas que funcionavam como espiãs. Ana era uma prisioneira dourada, observando através das janelas do Louvre um jogo de poder no qual não lhe era permitido participar. Até que, em 24 de abril de 1617, Luís XIII deu seu primeiro golpe de independência, mandou executar Concino Concini, o favorito italiano da mãe, e exilou Maria de Médici para Blois. Parecia o início de uma nova era. Mas o rei, livre da tutela materna, continuou o mesmo, frio, imprevisível, mais interessado em perseguir huguenotes do que em governar. Ana, por sua vez, encontrou uma aliada improvável na pessoa de Leonora Galigai, viúva de Concini, até que esta também foi decapitada. O círculo se fechava. A corte sussurrava que a rainha era estéril por culpa do rei, que preferia a companhia de seus caçadores e de um misterioso senhor de Luynes, um nobre ambicioso que logo se tornaria seu principal conselheiro. Luynes, aliás, era a encarnação do oportunismo. Ele viu em Ana uma ameaça política. Se ela não desse um herdeiro, a linha sucessória francesa ficaria em xeque, e com ela, o equilíbrio de poder na Europa. Em 1619, após meses de pressão, ele forçou Luís XIII a cumprir seu dever conjugal com uma regularidade quase militar. Os registros médicos são cruéis. O rei esteve com a rainha de 3 de fevereiro a 18 de março, sem resultado. O fracasso foi um golpe para todos, menos para Luynes, que, ironicamente, morreu de escarlatina poucos meses depois, deixando Ana à mercê de um novo pesadelo, o cardeal Richelieu. Richelieu odiava os Habsburgo. Odiava a Espanha. E, acima de tudo, odiava Ana de Áustria, que representava tudo o que ele queria erradicar, a influência estrangeira, o catolicismo intransigente, a sombra de Filipe II. Quando ele assumiu o controle do Conselho Real, a rainha entendeu que sua sobrevivência dependeria de jogar um jogo muito mais perigoso do que qualquer corte espanhola poderia ter lhe ensinado. E foi então que, nos salões escuros de Versailles, começou a circular um boato que mudaria tudo. A história está apenas começando. Você está pronto para descobrir o que Ana escondeu e por que a máscara de ferro pode ter sido seu segredo mais letal? O equilíbrio do poder em Versailles era uma partida de xadrez onde cada peça movida por Ana poderia significar a diferença entre a vitória e o cadafalso. Para conter a ascensão implacável de Richelieu, ela começou a tecer uma teia de alianças perigosas, elevando o Duque de Orléans como contrapeso ou, quando a estratégia exigia, conspirando para expulsar o cardeal da França de uma vez por todas.
Mas a trama que se desenrolava nos bastidores do poder envolvia nomes ainda mais poderosos: César e Alexandre, os bastardos do rei, irmãos de sangue, mas não de legitimidade, que sussurravam não apenas sobre a queda de Richelieu, mas sobre algo muito mais sombrio: o assassinato do próprio Luís XIII. O cardeal, porém, não era um homem que esperava pelo golpe. Com a astúcia de uma serpente e a precisão de um cirurgião, ele agiu primeiro. Em 1626, com o apoio do príncipe de Condé, um dos conspiradores foi arrastado para a luz, o conde de Chalais, um homem perdido em sua obsessão pela duquesa de Chevreuse, a mesma mulher cujos olhos brilhavam com o fogo da traição. Sob tortura, Chalais desmoronou. Confessou tudo: os planos do Duque de Orléans, os segredos de Ana, a trama para casar o bastardo com a rainha espanhola. Orléans, pressionado, admitiu saber, mas salvou a própria pele com uma desculpa conveniente: o casamento era um arranjo vantajoso, nada mais. Chalais foi executado. Ana, chamada a depor, desdenhou com uma frase cortante: um casamento com Orléans? Que utilidade teria, além de me humilhar ainda mais? As suspeitas sobre ela se dissiparam como fumaça. Mas a duquesa de Chevreuse, sua aliada e confidentes, não teve a mesma sorte. Exilada na Lorena, ela não se curvou ao destino. Lá, entre os braços do duque local, teceu um novo plano, uma conspiração que, como um veneno lento, continuaria a corromper a França dos bastidores. Enquanto isso, Ana ganhou um aliado inesperado: sua própria sogra, Maria de Médici, a rainha-mãe, que há muito deixará de obedecer às ordens do filho. Juntas, elas arrastaram a França para uma guerra aberta contra a Espanha, o império que Ana ainda chamava de pátria em seus momentos mais íntimos. O verão de 1630 foi um ponto de virada. Quando Luís XIII adoeceu gravemente, elas viram sua chance: afastar Richelieu, quebrar seu domínio. Mas o rei, sempre um passo à frente, orquestrou seu famoso Jour des Dupes, o Dia dos Enganados. Em vez de cair, o cardeal saiu mais forte. Maria de Médici, humilhada, foi enviada para o exílio nos Países Baixos espanhóis. Agora, Ana era o último bastião de resistência. Em torno dela, formava-se uma corte paralela: nobres descontentes, espiões de Richelieu, inimigos jurados do cardeal. Suas cartas eram interceptadas, seus passos vigiados. Luís XIII, que poderia ter tomado qualquer amante em Versailles, escolheu zombar da esposa publicamente, cortejando suas próprias damas de companhia diante de seus olhos. Ana, cada vez mais isolada, só tinha uma coisa a seu favor: a lealdade inquebrantável do jovem príncipe de Marsillac, um homem que odiava Richelieu mais do que ela e que, por ela, estaria disposto a queimar o mundo. Foi então que Giulio Mazarini entrou em cena. Um italiano de origem modesta, mas com uma mente afiada como uma adaga e um charme capaz de dobrar até as vontades mais resistentes. Em 1630, chegou à França como emissário do Papa, com uma missão impossível: evitar a guerra entre os Bourbons e os Habsburgo. Ana ouviu poucas vezes, mas essas poucas vezes foram suficientes. Ela o lembrou. E o mundo lembraria dele como um homem que, mais tarde, se tornaria algo muito mais perigoso do que um simples favorito. Mazarini, porém, tinha seus próprios planos. Quando, naquele mesmo ano, evitou um confronto sangrento entre franceses e espanhóis na fortaleza de Casale, não foi por acaso. Foi uma jogada calculada. Ele escolheu seu lado, a França. Richelieu, reconhecendo seu talento, o puxou para mais perto. Em 1631, Mazarini ajudou a negociar a paz de Cherasco, entregando aos franceses a estratégica fortaleza de Pinerolo, o mesmo lugar onde, anos depois, um prisioneiro misterioso, escondido atrás de uma máscara de ferro, seria mantido em segredo absoluto. O cardeal via em Mazarini um sucessor. O rei, um homem útil. Ana, porém, via algo mais. Enquanto a França mergulhava na guerra contra os Habsburgo, Luís XIII, pressionado por Richelieu, aliou-se aos protestantes holandeses e suecos, um golpe direto contra a Espanha, contra a terra natal de Ana. Em 1637, o cardeal finalmente teve em mãos a prova que precisava: cartas interceptadas, selos quebrados, a assinatura inconfundível da rainha. Ana, acusada de traição, de conspirar com Madrid, foi forçada a se ajoelhar. Por 4 meses, o rei nem sequer dirigiu a palavra a ela. Sua única aliada, a duquesa de Chevreuse, fugiu, primeiro para a Espanha, depois para a Inglaterra, finalmente para os Países Baixos, onde continuaria a tramar contra a coroa que a exilara.
Mas o destino, como sempre, tinha seus caprichos. Uma noite de tempestade em Paris mudou tudo. O rei, retornando de uma caçada, foi surpreendido por uma tempestade tão violenta que os céus pareciam desabar. A chuva torrencial, o vento uivante, a escuridão impenetrável tornaram a viagem de volta ao Louvre impossível. Ana, que vivia separada do marido, recebeu-o em seu palácio não por escolha, mas por necessidade. Aquela noite, contra todas as probabilidades, conceberam um herdeiro. Em 5 de setembro de 1638, em Saint-Germain-en-Laye, sob os olhos de uma corte atonita, nasceu Louis de Audonet, o dom de Deus. Um milagre, clamavam. Um sinal divino. Mas havia outro milagre, mais silencioso e mais perigoso. Ana, que nunca amara Luís XIII, que sempre guardara em seu coração a lealdade aos Habsburgo, descobriu no filho uma razão para viver. E, pela primeira vez, transferiu sua devoração não para a Espanha, mas para a dinastia que agora carregava seu sangue. Luís XIII, porém, não acreditava em conversões. Nem Richelieu. O rei, em um gesto de crueldade calculada, afastou as duas damas de companhia mais próximas de Ana, as mesmas que ele próprio lhe impusera como espiãs. 2 anos depois, quando ela deu à luz um segundo filho, nada mudou. O rei, ainda não tinha 40 anos, mas seu corpo já se curvava sob o peso da doença. Richelieu, com mais de 50, sentia a sombra da morte se aproximar. Ele precisava de um sucessor. E encontrou-o em Mazarini. Em 1642, Richelieu morreu. Luís XIII, sabendo que seus dias também estavam contados, nomeou Mazarini primeiro-ministro. Obsessivo, ele queria evitar a todo custo que a França caísse novamente nas mãos de um regente fraco, como fora com Maria de Médici. Mas não havia como escapar, Ana seria regente. O Duque de Orléans e o Príncipe de Condé fariam parte do Conselho Real. A única salvaguarda do rei foi um acréscimo testamental. Os antigos ministros de Richelieu, incluindo Mazarini, permaneceriam no conselho, formando uma maioria que poderia conter os excessos da rainha. Era um plano frágil. Um rei vivo podia fazer o que quisesse. Um rei morto, porém, estava à mercê das leis da sucessão. Em 14 de maio de 1643, Luís XIII fechou os olhos para sempre. Ana da Áustria, finalmente, seguiu o sangue em suas veias até o trono. Ela manteve os ministros de Richelieu, incluindo Mazarini. Mas começou a cortejar Orléans e Condé, buscando contornar as restrições do testamento do marido. O Parlamento de Paris, sempre ávido por poder, declarou o documento inválido. Toda a autoridade recaiu sobre Ana e seus aliados. Mazarini, momentaneamente afastado, ameaçou deixar a França. Mas a rainha sabia a verdade: entre seus cortesãos, não havia ninguém capaz de governar. Mazarini falava espanhol, entendia os jogos do poder, e, o mais importante, oferecia-lhe algo que nenhum outro homem ousaria, não paixão, mas lealdade inquebrantável. Entre eles nasceu uma aliança que não era de corpos, mas de almas. Um pacto onde o cardeal não a dominava com força, mas com uma sutileza muito mais perigosa, a ilusão de que ela ainda estava no controle. E então, dos Países Baixos espanhóis, chegou um homem com uma acusação que abalaria os alicerces da monarquia. Ele se apresentava como o mensageiro do Duque de Orléans. E trazia consigo uma revelação explosiva: Luís XIV não era filho de Luís XIII. O verdadeiro herdeiro, afirmou, era o Duque de Orléans. O homem que agora desafiava a legitimidade do rei Sol antes mesmo que ele brilhasse. Mazarini descartou a acusação como uma farsa nojenta. Mas pouco importava se era verdade ou mentira. O simples fato de que tal história pudesse ser sussurrada e, pior, acreditada, provava algo terrível. Pela primeira vez desde que os Bourbons subiram ao trono, a legitimidade de um rei francês estava sob ataque. E não apenas a de Luís XIV, mas a de seu irmão, Filipe. As dúvidas se espalhavam como um incêndio. Os ataques a Mazarini se intensificaram. O parlamento o declarou exilado. Seus bens foram confiscados. As ruas de Paris se encheram de panfletos que o ridicularizavam, o mais escandaloso deles intitulado A Confissão do Dossel Real, uma obra que, em detalhes vulgares e em cores vivas, descrevia supostas cenas íntimas entre a rainha e seu confessor. Quando as autoridades tentaram executar o impressor, a multidão se revoltou. A França, mais uma vez, estava à beira do caos.
E no centro de tudo, Ana da Áustria sabia de uma coisa: se não agisse rápido, não apenas seu poder, mas a própria coroa de seu filho, seria arrastada para as chamas. E o que começou como um simples panfleto inflamatório logo se transformou em uma avalanche de acusações cada vez mais absurdas. Outro libelo, o silêncio indica o caminho, ousou afirmar que Ana da Áustria teria sido amante não apenas de um, mas de vários nobres, dos duques de Montmorency e Bellegarde a um misterioso fidalgo espanhol. A história era tão detalhada, tão bem urdida, que quase convencia. Mas aqui surge a pergunta inevitável: o que tudo isso tinha a ver com o prisioneiro da máscara? O problema é que a mente humana é um labirinto de segredos, e desvendá-la, especialmente quando se trata de uma rainha cercada por inimigos, é tarefa para poucos. Se Ana realmente tivesse outros filhos além de Luís XIV e Filipe, como manter algo assim em segredo? Em uma corte onde cada suspiro era espiado, cada gesto analisado, qualquer boato se espalharia como fogo em palha seca. E no entanto, apesar de décadas de fofocas, intrigas e investigações, nenhum documento, nenhuma carta, nenhum testemunho sequer insinuou a existência de outro herdeiro. Nem mesmo seus piores detratores, que não economizavam em calúnias, ousaram tocar nesse ponto. E assim, entre versões e contraversões, a figura do homem da máscara de ferro permanece envolta em sombra. O filósofo Voltaire, o primeiro a mencioná-lo com certo detalhe no século XVIII, afirmava que se tratava de um personagem de alta linhagem, cuja identidade era tão perigosa que só o aço poderia escondê-la. Mas Voltaire, como sempre, mais provocava do que esclarecia, suas palavras acendiam a imaginação, não revelavam a verdade. Já Alexandre Dumas, inspirado por essas especulações, transformou o mistério em lenda, o irmão gêmeo de Luís XIV, escondido do mundo para evitar uma guerra de sucessão. Uma história tão sedutora que, para muitos, substituiu a própria história. No entanto, os arquivos reais não registram nenhum gêmeo. Nenhum prisioneiro de sangue azul. Nenhum documento que comprove a existência de um nobiliárquio escondido nas masmorras de Pignerol ou da Bastilha. O que sabemos é isto: o homem atrás da máscara existiu. Mas quem era ele? Um conspirador? Um servo que soube demais? Um traidor de Estado ou apenas mais uma vítima engolida pela engrenagem implacável do poder? Demasiados registros se perderam. Demasiados rumores se tornaram fatos. Talvez nunca saibamos a verdade. E é justamente isso que torna essa história uma das maiores incógnitas de todos os tempos, um enigma que desafia séculos de curiosidade, alimentando teorias, romances e debates acalorados. Porque, no fundo, as melhores lendas são aquelas que a história se recusa a desvendar. E você? Em quem acredita? No irmão escondido do Rei Sol? No nobre desgraçado? Ou em algo ainda mais sombrio, algo que nem mesmo os arquivos ousaram registrar? A máscara esconde mais do que um rosto, esconde uma verdade que, talvez, nunca deva ser revelada.